Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Falar no seu coração e deixa ele falar na sua vida, e confia naquilo que ele está falando, e confia naquilo que ele está dizendo. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 3, versículo 4, que João Batista cresceu no deserto com vestes de pelo de camelo, para que ele aprendesse duas situações no seu coração e na sua vida. A primeira, suportar o calor do dia. A segunda, e as baixas temperaturas da noite. E quando nós estamos no deserto, tem um corinho que diz: quando eu vou para Sião, Jesus está conosco, Jesus está presente no nosso coração, Jesus está presente nas nossas vidas. E quando nós estamos no deserto, diz o corinho que ele mostra de que forma se encontra os nossos corações. Aonde se encontra o nosso coração? Se encontra no Egito ou se encontra com a esperança de ouvir o renovo, aquele que brotou da raiz de Jessé, aquele que está vivo no meio de nós? E ele é aquele que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 2a, que Jesus é o nosso amigo, é autor e consumador da nossa fé, e escreve as histórias das nossas vidas. E a última palavra de Deus sobre as nossas vidas vem de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que a palavra de Deus, ela é revelada, pertence aos nossos corações e aos nossos filhos para sempre. E uma das coisas que nós precisamos aprender é abrir os nossos ouvidos espirituais e ouvir a voz do Espírito Santo. Qual é a palavra de Deus revelada que Deus tem para o nosso coração? Qual é a palavra que Deus tem revelada para as nossas vidas? E diante dessa palavra que Ele colocar no nosso coração, que Ele colocar nas nossas vidas, é que nós vamos caminhar, é que nós vamos nos movimentar. E a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, que Ele é o renovo de Jessé, Ele é a raiz de Jessé, Ele é aquele que edificou a nossa fé sobre o conhecimento da sua palavra. Ele é aquele que trabalhou no nosso coração, Ele é aquele que trabalhou nas nossas vidas de uma determinada forma, que ninguém consegue nos tirar da palma das suas mãos, desde que não seja nós mesmos. Somente nós somos capazes de sair da presença de Deus. Mas se nós permanecermos na presença de Deus, Ele é aquele que continua trabalhando no nosso coração, Ele é aquele que continua trabalhando nas nossas vidas. E pode acontecer o que acontecer, podem fazer aquilo que quiserem, aquilo que desejarem, podem lançar as suas setas, podem lançar as suas lanças inflamadas, mas elas não encontram lugar no nosso coração, elas não encontram lugar nas nossas vidas, porque nós estamos firmados na mão de Deus, aleluia, que é forte, que é poderosa para cuidar dos nossos corações e para cuidar das nossas vidas, porque é aquele que trata pessoalmente com os nossos corações e com as nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Lucas 1,17, que devemos converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Converter o coração dos rebeldes
temos que ter frutos de arrependimento sobre as nossas vidas para deixarmos um legado sobre os nossos filhos biológicos e espirituais. E o que significa legado? É a transferência de uma marca profunda na vida de uma determinada pessoa. E o primeiro legado que nós deixamos nos corações dos nossos filhos biológicos e espirituais, os pais com sabedoria dão conselhos para os seus filhos. Terem, conforme Lucas, capítulo 22, versículo 20, a nova aliança do sangue de Jesus, que é derramado para a remissão dos nossos pecados, em favor dos nossos corações e das nossas vidas, para vivermos o reino de Deus agora, aqui agora na terra, e vivermos o reino de Deus na eternidade. E esta aliança significa ter Deus como Pai sobre o seu coração, sobre a sua vida, que cuida do seu coração, que cuida da sua vida, que cuida da sua casa e que cuida da sua família. Você tem um Pai que você pode dialogar com Ele, não fazer um monólogo, e Ele conversar com você, Ele fazer parte do seu coração, Ele fazer parte da sua vida, e você caminhar na direção dEle em todos os seus passos da sua vida, porque aonde você colocar plantas dos seus pés, direcionado por Deus, pelo seu Pai, tem a prosperidade de Deus sobre o seu coração, tem a prosperidade de Deus sobre a sua vida, independente de que forma se encontra, independente de que forma nós nos encontramos na atualidade. Deus é o meu Pai, que está presente no meu coração, que está presente na minha vida e que cuida da minha vida, desde o momento em que eu nasci até o momento que eu vou descer à sepultura. E todas as coisas que acontecem no meu coração e todas as coisas que acontecem na minha vida é de acordo com a sua boa, perfeita e vontade de Deus. Aleluia! E eu agradeço por causa do seu amor para comigo, para com o meu coração, para com a minha vida e para com o seu coração e para com a sua vida. Devemos fazer uma introspectiva das nossas vidas. Deus deseja trabalhar em todas as áreas das nossas vidas, inclusive nos cômodos que se encontram entulhados, abandonados e escuros, para fazer uma limpeza. Basta Deus nos confrontar para nós abrirmos a nossa asa como do pavão, toda colorida, e nos defendermos. E a maioria não permanece na presença de Deus por causa do orgulho e porque não são pessoas contritas de coração. E muitos não permaneceram na presença de Deus porque não buscam em Deus a sua sombra, não buscam em Deus a sua presença, não buscam em Deus a sua fortaleza, não buscam em Deus os seus conselhos, não buscam em Deus as suas misericórdias, não buscam em Deus a intimidade, o seu relacionamento. E nós devemos aprender em buscar em Deus a sua graça infinita sobre o nosso coração, sobre as nossas almas e sobre as nossas vidas. 2. Os pais desenvolvem nos filhos biológicos ou espirituais o legado da responsabilidade. Ensina o filho a pescar, a não permanecerem de braços cruzados, a buscarem em Deus a sua sombra, a virtude, para que as promessas de Deus se concretizem nas suas vidas, de acordo com a vontade de Deus sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. Vou repetir.
O legado da responsabilidade ensina os filhos a pescar. E foi o que Deus disse no domingo para o meu coração e para a minha vida. Não dê o peixe, ensine as pessoas a pescarem. E na maioria das vezes nós estamos dando o peixe já frito, assado, pronto para a vida das pessoas, e as pessoas não usufruem das promessas de Deus, porque elas pensam que as promessas de Deus vão acontecer no coração e na vida delas só porque Deus falou, mas somente vão acontecer as promessas de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, quando nós buscarmos a sombra de Deus, a virtude de Deus, a presença de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus, a presença magnificante do Espírito Santo de Deus sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. E para recebermos a unção de Deus, a palavra de Deus diz em 1 Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é agradável, nisso pensai e nisso fazei. Aleluia. Em primeiro lugar, nós devemos buscar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é agradável, porque na medida que nós buscamos todas essas coisas no nosso coração, na nossa vida, a unção de Deus começa a ser derramada sobre a nossa cabeça, e a unção de Deus começa a ser derramada sobre as nossas vidas. Isaías 32:2, e como a sombra grande de uma rocha em terra seca, nós temos que buscar a presença de Deus até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. A palavra de Deus nos orienta que assim como é a sombra de Deus de uma rocha, cada um de nós, sedentos, devemos buscar a presença dele no nosso coração, devemos buscar a presença dele nas nossas vidas, até que num determinado momento do nosso coração e das nossas vidas, Deus derrame sobre a nossa cabeça e sobre as nossas vidas o seu Espírito lá do alto. Deus derrama a sua virtude, Deus derrame a sua unção, e Deus derrame a sua presença, e a sua unção, a sua virtude e a sua presença é que fazem sombra para as nossas vidas. Terceiro, Lucas 1:15-17. Na medida que nós buscamos a presença de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e a virtude começa a ser derramada sobre os nossos corações, e a virtude começa a ser derramada sobre as nossas vidas de uma determinada forma, que nós somos espelho para os nossos filhos espirituais e para os nossos filhos biológicos. E diz a palavra de Deus que também os corações dos filhos serão convertidos aos seus pais. Se o seu pai não tem Jesus no seu coração, na sua vida, na medida que você busca a presença de Deus no seu coração, na sua vida, de forma incansável, insensável, com sede, com fome, desejando ter sede de Deus e fome das coisas de Deus, que significa você buscar em Deus a palavra que Deus está falando para o seu coração, a palavra que Deus está falando para a sua vida. Na maioria das vezes Ele quer falar para o seu coração, Ele quer falar para a sua vida, e você quer buscar na vida das outras pessoas a bênção que Deus tem para o seu coração e para a sua vida. Mas eu vou te falar um detalhe. Tem algumas vidas que Deus quer tratar diretamente com o seu coração, com a sua vida.
Você pode abrir o seu coração, você pode abrir os seus ouvidos espirituais, você pode desejar que uma palavra venha de qualquer canal, mas Deus quer tratar diretamente com o seu coração e com a sua vida, e você só vai entender aquilo que Deus quer a respeito do seu coração, aquilo que Deus quer a respeito sobre a sua vida, quando você abrir o seu coração, quando você abrir o seu entendimento, o seu intelecto, e desejar ouvir a voz de Deus, para que você seja cheio da presença dele, do amor dele, da virtude dele, da graça dele, da unção dele. A palavra de Deus diz: e a voz de João Batista era como um eco no deserto, corria como ondas de amor. 1 João 4,8 diz: porque Deus é amor. 2 Coríntios 5,14, o apóstolo Paulo diz: o amor de Deus me constrange a ponto de eu desejar mudar. E a palavra de Deus diz no versículo 7: e nos faz ser uma nova criatura, e tudo se faz novo. Romanos 6,4 diz: andemos em novidade de vida todos os dias das nossas vidas, independente de sermos mais experientes. Temos que ter perspectiva de vida em Deus e não viver uma vida monótona, vazia, sem sentido, dentro de uma prática religiosa. Arrependimento significa mudança de mente, pensamentos, atitude, buscando viver esta nova vida pela fé e oração em Deus, para que Deus venha nos usar como instrumento das suas mãos. E a palavra de Deus diz: um determinado homem, em Jonas capítulo 3, versículo 4, que Deus levantou Jonas para pregar o arrependimento para Nínive. E Jonas saiu da cidade de Nínive, ficou debaixo de uma sombra de uma bobeira, e disse assim: eu vou ver o que vai acontecer com a cidade de Nínive, com os habitantes da cidade de Nínive. E Deus permitiu que um bicho viesse ferir a bobeira. Ela secou e morreu. E Jonas se enfadou com o calor do sol, desejando a própria morte. E Deus diz em Jonas capítulo 4, versículo 10 e 11: se você, Jonas, se você teve compaixão pela a bobeira, eu não vou ter compaixão pela cidade de Nínive, que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também tem muitos animais. O Salmo 36, 7 diz: no amor de Deus os homens encontram refúgios à sombra das suas asas. Isaías 32, 2 e 15 diz: e será aquele varão como um esconderijo e sombra de uma rocha, em uma terra sedenta, para os que têm sede de Deus. E eu pergunto para os nossos corações, e eu pergunto para as nossas vidas, se nós temos sede de Deus, se nós temos fome de Deus, se nós desejamos, conforme diz o Salmo 119, versículo 18, se não me engano: desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra. Quem tem sede e fome de Deus tem intimidade com essa palavra. Mas sabe o que mais me chama a atenção aqui? Deus fala assim: Deus tem amor pelas 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda,
mas também pelos animais. Deus se preocupa até com os animais, quanto mais com os seres humanos. E Deus quer colocar e fazer brotar dentro do meu coração, e fazer brotar dentro do seu coração e da sua vida, este amor que somente podemos ter em Deus pelas almas e pelas vidas. João Batista, ele tinha esse amor pelas almas, ele tinha esse amor pelas vidas. João Batista era um homem de caráter, e João Batista, quando abria a sua boca, ele também tinha a unção de Deus, que não foi conquistada de uma hora para outra. Por isso ele teve que permanecer no deserto muitos anos, e além da aprendizagem no deserto, ele teve que buscar, além do calor, além das tempestades e além dos frios, ele teve que buscar em Deus a presença de Deus sobre o seu coração e sobre a sua vida. E quando ele falava uma determinada frase: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, vidas vinham ao encontro de Deus e se rendiam na presença de Deus. E a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 33, 15 e 16, que naqueles dias farei que brote um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. E o versículo 16 diz: e o Senhor é a nossa justiça. Em 1 João 2, capítulo 2 diz que Jesus Cristo, o justo, ele é a apropriação pelos nossos pecados e do pecado de todo mundo, do mundo inteiro. Ele é a nossa justiça. E as nossas justiças diante de Deus, conforme diz em Isaías, é trapo de imundícia diante da justiça de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, o sangue dele, é a nossa justiça, é aquele que nos justifica, é aquele que nos dá força, é aquele que nos fortalece para falarmos sobre o amor dele. Tem um filme que eu gosto que se chama O Último Homem. Esse soldado entra na guerra para ajudar a salvar mais um. Ele diz assim, no fogo da batalha, ele diz assim: Deus, o que é que o Senhor deseja sobre o meu coração e sobre a minha vida? Aí ele põe o seu capacete, coloca o capacete, prende o capacete na sua cabeça, e ele entra no meio da batalha. Ele diz uma frase: Senhor, me ajuda a salvar mais um. E ele coloca os feridos no ombro e leva para serem cuidados na tenda do hospital. E ali as vidas são cuidadas na tenda do hospital. Mateus 11, 5, 7 diz que João Batista permaneceu 10 meses preso antes de ser decapitado. 11 mil demônios ficaram nesses 10 meses na sua mente, no seu coração, martelando na sua mente e no seu ouvido. Ele chamou os seus discípulos e disse: pergunta para Jesus de Nazaré se ele é o Messias. Eles foram perguntar para Jesus de Nazaré se ele era o Messias. E uma frase me chamou a atenção. Mateus 11, 5, que diz: Jesus diz: fala para João Batista o que vocês veem e o que vocês ouvem. Os surdos ouvem. Mateus capítulo 13, versículo 5 diz: ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Ouvir com os ouvidos significa conhecer a Deus através da sua palavra e ter experiências na presença de Deus.
buscar em Deus a sua unção, a sua sombra, a sua virtude e ter forças para realizar a sua vontade. Mateus capítulo 11, versículo 6 diz: feliz é aquele que não se escandalizar em mim, por causa das perseguições, das adversidades, das lutas, das percas. E o versículo 7 diz: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Não, eu vos digo que vocês foram ver no deserto João Batista, uma voz que clama no deserto, uma voz que clama com amor pelas vidas, uma voz que clama e que tem clamado até os dias de hoje, para que Deus levante vidas que tenham o mesmo sentimento, que tenham o mesmo desejo, que tenham as mesmas vontades para alcançar vidas, para alcançar almas. João Batista não fez sinais nem milagres, mas multidões vinham ao seu encontro, arrependidas de seus pecados. Quem tem Jesus Cristo como amigo não morre. João Batista foi decapitado a sua cabeça. Quando a sua cabeça foi decapitada, ele olhou assim para a sua cabeça, para o seu corpo, para a sua cabeça, que tinha sido decapitado. E você pensa que o reino de Deus é perto? O reino de Deus é longe. Ainda que um anjo de Deus nos leve para o reino de Deus, aleluia. O anjo levou João Batista para o reino de Deus, e quando ele chegou nos portais da eternidade, a primeira coisa que ele começou a ouvir, aleluia, foi o coral de Deus. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. A primeira coisa que quando ele chegou na eternidade, ele ouviu o coral de Deus, os cânticos em adoração a Deus, sobre aquele que é grande, e o seu nome é Jesus de Nazaré. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. Presta atenção em nome de Jesus. E se fosse atacado? Desse jeito. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer para que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico, junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Não me deixa! Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa! Você tá comigo, Ralph, tá bem? Eu vou te levar pra casa! Você não tem certeza! Desce ele agora! Soldado Rawls está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Uma guerra é um conjunto de circunstâncias diferentes. Jesus disse: eu deixo um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Depois de tudo que a gente passou, qualquer homem são imploraria por uma arma. Eu nunca disse que eu era são. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda, e te julguei errado. Eu tô com medo. Vai ajudar com a dor. Não faz isso! Ande! Anda, Smith, fica comigo! Vem, a gente tem... Você não mata. Isso é tudo. Sim, senhor, é tudo. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Sim, senhor. Quer dizer, essa é a essência da guerra.
O Howell e o Doss fizeram isso? Não, foi só o Doss. Doss, o covarde. Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta.